Desde os primeiros dias, a história do homem tem sido uma luta constante entre a voz que o chama e o desejo que o afasta. Criado para cuidar de um mundo perfeito, descobriu logo o fardo da escolha e o preço da desobediência. A partir desse instante, a vida se encheu de trabalho, distância e dor. No entanto, em meio ao erro, persistiu uma promessa. Deus continuou buscando o homem que havia perdido o seu caminho, levantando pactos e traçando um destino novo para a humanidade. Dos descendentes de Adão nasceriam gerações marcadas pela queda, pelo julgamento e pela esperança. A justiça se mostraria nas águas do dilúvio, a fé na travessia de Abraão e a redenção nas vidas de Jacó e José. Assim começou o relato que explicaria não apenas a origem do mundo, mas a história do coração humano. Pode a humanidade encontrar a redenção depois de ter perdido o Éden? Quando surgiu a luz, a origem do mundo e da ordem divina. No princípio não existia nada que pudesse ser descrito com formas ou sons. Só Deus estava presente, ativo desde o primeiro instante, sem ser apresentado nem explicado. O relato abre com uma declaração firme. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com essa frase se define o ponto de partida de tudo o que é visível e invisível. Não há conflito nem acidente, apenas uma ação direta. A palavra usada para criar indica algo que surge sem matéria prévia. Nesse primeiro momento, o universo foi convocado a partir do nada. A Terra recém-formada não tinha estrutura. Era uma massa sem forma, vazia, coberta por escuridão e rodeada de um abismo profundo. Sobre essas águas imóveis movia-se o Espírito de Deus. Sua ação não era passiva. O texto sugere um movimento intencional, como se preparasse o terreno para o que viria. Então a voz divina interrompeu o silêncio com uma ordem: que exista a luz. E a luz apareceu. Não provinha do sol, porque este ainda não existia. Foi uma emanação imediata, separada da escuridão. Deus observou que essa luz era boa, porque cumpria o seu propósito. A claridade ele chamou dia e a escuridão noite. Assim terminou o primeiro dia. No segundo ciclo, Deus ordenou que houvesse uma extensão no meio das águas para dividir as que estavam debaixo das que estavam acima. Surgiu o firmamento, que recebeu o nome de céu. Esse espaço separou os níveis do universo visível, marcando uma estrutura ordenada. Ao completar essa tarefa, concluiu o segundo dia. Logo, no terceiro, Deus dispôs que as águas debaixo do céu se reunissem em um só lugar para que aparecesse a terra seca. A terra ele chamou assim, e as águas reunidas denominou mares. Também viu que era bom. A seguir, o Criador ordenou à terra produzir vegetação. Ervas, plantas com sementes e árvores que dessem fruto, cada uma segundo o seu tipo. Tudo brotou com uma organização precisa. Não havia mistura nem desordem. Cada espécie tinha a sua função e o seu ciclo. O terceiro dia se completou com esse verdor que cobriu a superfície. No quarto dia, a atenção se elevou ao céu. Deus ordenou o aparecimento de duas grandes luzes, uma para dominar o dia e outra para governar a noite. Também surgiu uma multidão de estrelas. Essas luzes tinham 3 propósitos: distinguir o dia da noite, marcar as estações e servir de sinais para a passagem do tempo. O Sol e a Lua não receberam nomes próprios, diferentemente dos cultos antigos que os veneravam. Aqui só se mostram como instrumentos ao serviço da ordem. Deus os colocou na abóbada do céu para iluminar a terra, e viu que era bom. Terminou assim o quarto dia. No quinto, a palavra divina se dirigiu ao mar e ao ar. As águas deviam se encher de seres viventes e os céus de aves que voassem sobre a superfície. Surgiram desde as criaturas marinhas maiores até os peixes e as aves de todo tipo, cada uma segundo a sua espécie, com variedade e equilíbrio. Aqui aparece pela primeira vez uma bênção. Deus os abençoou dizendo que se multiplicassem e enchessem os seus domínios. Foi um ato de generosidade para com a vida. Ao final do dia, tudo foi declarado bom. O sexto dia começou com a ordem de povoar a terra com animais. Formaram-se bestas selvagens, gado e répteis, cada um de acordo com a sua classe. Novamente se repete que tudo era bom. Então o ritmo do relato se detém. Se introduz uma decisão distinta: façamos o ser humano. É a primeira vez que o texto usa uma expressão deliberada, quase como uma conversação divina. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade para governar e cuidar da criação. Foram formados varão e fêmea, com a bênção de se multiplicarem, encherem a terra e exercerem domínio responsável sobre os demais seres vivos.
Deus também estabeleceu o seu alimento. Toda planta que dá semente e toda árvore que produz fruto seria o seu sustento. Aos animais ele deu a vegetação como alimento. Tudo estava disposto para o equilíbrio entre as criaturas. Ao contemplar o conjunto, o Criador viu que não só era bom, mas muito bom. Com essa avaliação, concluiu o sexto dia e se completou o ciclo da criação. O sétimo dia não foi de ação, mas de pausa. Deus terminou a obra e descansou. Não por cansaço, mas para estabelecer um tempo separado. Abençoou esse dia e o consagrou como sinal de plenitude. Esse descanso marcou o ritmo do tempo humano. Trabalho, ordem e repouso. A narrativa muda de enfoque. Já não fala do universo completo, mas de um lugar específico. Deus preparou um jardim em uma região chamada Éden, para o Oriente, e colocou ali o homem que havia formado. Da terra fez brotar toda classe de árvores formosas e de fruto bom. No meio do jardim plantou duas árvores distintas, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. De Éden nascia um rio que regava o jardim e se dividia em 4 braços. O primeiro, chamado Pison, rodeava a região de Havilá, rica em ouro, resina aromática e pedra preciosa. O segundo, Giom, passava pela terra de Cuxi. O terceiro era o Tigre, que fluía para o oriente da Assíria. O quarto, o Eufrates. Essa descrição vincula o jardim com o mundo real, embora a sua localização exata não possa ser determinada. O homem recebeu uma tarefa precisa: trabalhar e cuidar desse jardim. Não era um espectador, mas um colaborador na manutenção da ordem criada. Deus lhe deu liberdade para comer de todas as árvores, exceto daquela que concedia conhecimento do bem e do mal. Se o fizesse, morreria. Essa instrução estabelecia um limite, uma condição de confiança. O relato não fala de castigo, mas de advertência. O ser humano tinha liberdade, mas também responsabilidade. Adão e Eva, a queda e o começo da dor humana. No centro do jardim erguia-se uma árvore diferente de todas, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, sob a sua sombra, o primeiro homem e a primeira mulher viviam rodeados de tudo o necessário. Cada dia, a voz de Deus era escutada em meio ao vento, lembrando-lhes o único limite que deveriam respeitar: não tocar aquele fruto que os faria ver o que até então desconheciam. Nesse ambiente apareceu uma figura que falava com voz suave. Era a serpente, uma criatura astuta que observava em silêncio e que logo iniciou um diálogo com a mulher. Perguntou-lhe se era certo que Deus lhes havia proibido comer de todas as árvores do jardim. Ela respondeu que podiam fazê-lo de todas, exceto de uma, porque Deus havia dito que se a tocassem morreriam. A serpente insistiu com segurança. Não morreriam, mas sim abririam os seus olhos e seriam como Deus, capazes de distinguir entre o bem e o mal. Aquelas palavras despertaram nela uma curiosidade que nunca antes havia sentido. Olhou o fruto, viu o agradável e o tomou. Depois o compartilhou com o homem, que também comeu sem dizer palavra. A mudança foi imediata. Ambos sentiram vergonha pela primeira vez e notaram que estavam nus. Procuraram folhas para se cobrirem e se esconderam entre as árvores ao ouvirem os passos de Deus no jardim. Ele os chamou pelo nome e o homem respondeu do seu esconderijo. Quando Deus lhe perguntou se havia comido da árvore proibida, o homem apontou para a mulher e ela culpou a serpente. Deus escutou a cada um e pronunciou palavras que marcaram o destino de todos. A serpente disse que desde então se arrastaria sobre o solo e seria inimiga da descendência humana. A mulher anunciou dor no parto e uma relação difícil com o seu marido. Ao homem lembrou que da terra havia saído e a ela voltaria, porque o solo agora produziria espinhos e seria necessário o esforço para obter alimento. O jardim, antes aberto, ficou fechado para sempre. Deus fez túnicas de pele e vestiu os dois antes de os enviar para fora. Na entrada, colocou querubins e uma espada que girava em todas as direções para impedir o regresso. Assim terminou a vida no paraíso. Desse momento começou a história dos homens fora do Éden, em uma terra que requeria trabalho, suor e cuidado constante. Com o passar do tempo, o casal teve 2 filhos. O primeiro foi Caim, que se dedicou à agricultura. O segundo, Abel, que cuidava de rebanhos. Ambos ofereciam sacrifícios a Deus, cada um segundo o seu labor. Abel apresentava os melhores animais, enquanto que Caim oferecia os frutos de sua colheita. Deus olhou com agrado a oferenda de Abel, mas não a de Caim. Este se sentiu ferido em seu orgulho e o seu semblante mudou.
Deus lhe falou para advertir que a ira podia dominá-lo e que devia aprender a controlá-la, porque o pecado estava à espreita. No entanto, Caim não escutou a advertência. Chamou o seu irmão ao campo e, movido pela ira, o atacou até matá-lo. Quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim respondeu com frieza: "Acaso sou eu o guardião de meu irmão?" Mas a voz do sangue derramado clamava desde a terra. Deus lhe disse que por esse crime o solo já não voltaria a lhe dar força e que seria errante sobre a terra. Caim temeu que qualquer um que o encontrasse quisesse matá-lo, mas Deus lhe assegurou que não seria assim. Pôs-lhe uma marca para protegê-lo e o assassino de seu irmão partiu para um território distante chamado Nod, ao oriente do Éden. Nesse novo lugar, Caim formou uma família e levantou uma cidade que levou o nome de seu filho, Enoque. A partir dali, a humanidade começou a se estender. Os descendentes de Caim desenvolveram ofícios e habilidades. Alguns trabalhavam o metal, outros fabricavam instrumentos musicais ou cuidavam de rebanhos. Mas com o passar das gerações, a violência e a vingança se fizeram comuns. Um de seus descendentes, Lameque, gabava-se de ter matado um homem e dizia que se Caim era vingado 7 vezes, ele o seria 70 vezes 7. Assim o mundo se encheu de ruído, armas e temor, muito longe do silêncio sereno do Éden. Enquanto isso, Adão e Eva viviam carregando a memória do jardim perdido. Depois da morte de Abel e da partida de Caim, tiveram outro filho chamado Sete, a quem consideraram um novo começo. Através dele, nasceriam homens que voltariam a invocar o nome de Deus. Mas o eco da desobediência original e do primeiro sangue derramado continuava ressoando na história humana. O solo que antes dava fruto sem esforço, agora recordava cada passo do homem como um sinal de sua queda. O paraíso ficou para trás, custodiado pela espada de fogo. A humanidade seguiu adiante, aprendendo a viver com as consequências de suas decisões. O trabalho, a dor e a morte se converteram em parte do seu destino. Mesmo assim, a presença de Deus não desapareceu por completo. De vez em quando, a sua voz voltava a ser escutada em meio ao vento, como um lembrete do que alguma vez foi perfeito. Mas os homens, ocupados em seus labores e enfrentados entre si, mal podiam reconhecê-la. Com o passar do tempo, as histórias dos primeiros dias se transmitiram de pais para filhos. Havia quem falava do jardim onde tudo foi bom, do fruto que mudou o destino do mundo e do primeiro irmão que levantou a mão contra outro. Eram lembranças distantes, mas nelas permanecia a ideia de que alguma vez o homem havia vivido em paz com o seu Criador e com a terra. Essa memória, gravada no mais profundo, se converteu no ponto de partida de toda a história humana. A busca de voltar a um lugar onde não existia a dor, nem a culpa, nem a distância com Deus. Sob as águas do julgamento, Noé e o novo começo do homem. A terra havia se enchido de violência. As gerações que descenderam de Adão se multiplicaram e se estenderam pelos campos e pelos vales, mas com elas cresceu também a corrupção. Os homens tomavam o que queriam e resolviam as suas diferenças com força e sangue. Foi então que um homem chamado Lameque, de idade avançada, teve um filho e lhe pôs o nome de Noé, dizendo que aquela criança traria descanso à terra castigada. O solo ainda carregava com a maldição antiga, e essa esperança de alívio parecia vir com o nascimento do pequeno. Com o passar dos anos, os povos começaram a se misturar. Os chamados filhos dos deuses tomavam esposas entre as filhas dos homens, e dessas uniões nasceram seres fortes e célebres, os antigos heróis de que se falava nas aldeias. Mas a sua fama não trouxe justiça. Deus observou a violência e a desordem que dominavam a vida humana. Cada pensamento estava torto, cada ação dirigida ao mal. Então lamentou ter criado o homem e decidiu pôr fim a tudo. Entre a multidão, só um nome foi achado justo: Noé, um homem íntegro que caminhava em obediência. Por ele haveria uma oportunidade para começar de novo. Deus lhe falou com clareza. Disse-lhe que o mundo estava cheio de violência e que chegava o momento de destruí-lo junto com os seus habitantes. Mas devia construir uma arca de madeira recoberta por dentro e por fora com betume. Deu-lhe medidas precisas, com 3 níveis, uma porta lateral e um teto inclinado. Nessa embarcação entrariam ele, a sua esposa, os seus filhos Sem, Cam e Jafé, junto com as esposas de cada um. Também devia reunir animais de toda a espécie, macho e fêmea, para conservar a vida, 7 casais de animais considerados puros e um dos demais. Além disso, devia armazenar alimento para todos durante o tempo em que permanecessem encerrados. Noé escutou e obedeceu.
Trabalhou durante anos até que a arca estivesse terminada. Quando chegou o dia assinalado, as nuvens começaram a se reunir sobre o céu. Deus lhe ordenou entrar com a sua família e os animais. No 7º dia, as fontes do abismo se abriram e as comportas do céu deixaram cair a chuva. Durante 40 dias e 40 noites, a água cobriu a terra. Os rios transbordaram e os montes desapareceram sob as águas. Todo ser vivente que tinha alento de vida morreu, salvo os que estavam dentro da arca. Deus mesmo fechou a porta atrás deles. A arca foi levantada pelas águas e flutuou sobre o mundo destruído. Os dias se fizeram intermináveis enquanto o ruído da tormenta enchia o ar. Tudo se tornou silêncio quando a água cobriu até os picos mais altos. A corrente continuou ascendendo, até que não restou rastro de vida fora daquele refúgio. Durante 150 dias, as águas dominaram a superfície. Então Deus lembrou-se de Noé e dos seres que estavam com ele. Um vento começou a soprar, e pouco a pouco as águas retrocederam. As fontes do abismo se fecharam e o céu deixou de chover. Ao cabo de 5 meses, a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Passaram semanas e o nível continuou baixando até que as cimas apareceram. Noé esperou 40 dias e abriu a janela da arca. Soltou um corvo, que ia e vinha sem achar repouso. Logo soltou uma pomba, mas não encontrou onde pousar e regressou. Esperou 7 dias mais e a enviou de novo. Desta vez regressou com uma folha verde de oliveira no bico. Noé entendeu que a terra começava a secar-se. Depois de outra semana, soltou de novo a pomba e não voltou mais. Então retirou a coberta da arca e viu que o solo já estava seco. Ao se cumprir o tempo, Deus lhe falou de novo e lhe ordenou sair, junto com a sua família e todos os animais. Um após o outro, abandonaram a arca e caminharam sobre a terra limpa. O ar tinha cheiro de umidade e renovação. Noé levantou um altar e ofereceu sacrifícios dos animais puros. O fumo subiu em direção ao céu, e Deus sentiu o aroma agradável. Em seu coração declarou que nunca mais voltaria a destruir toda a vida com água, embora os pensamentos humanos continuassem sendo maus desde a sua juventude. Prometeu que enquanto existisse a terra, haveria semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então abençoou a Noé e a seus filhos. Disse-lhes que se multiplicassem e enchessem a terra. Entregou-lhes domínio sobre os animais e lhes permitiu comer carne, mas sem consumir o sangue, porque nele estava a vida. Também estabeleceu justiça. Quem derramasse sangue humano pagaria com a sua própria vida, porque o homem havia sido feito à imagem divina. Era um novo começo sob regras distintas. A paz do Éden não havia regressado, mas havia um pacto que assegurava a continuidade. Deus selou a sua palavra com um sinal visível. Disse que poria o seu arco nas nuvens, e cada vez que a chuva o mostrasse no céu, ele se lembraria do pacto com todos os seres vivos. O arco-íris se converteu em lembrete eterno de que o dilúvio não voltaria a destruir a criação. Assim, a família de Noé iniciou a sua vida em uma terra renovada, com os animais se dispersando pelos vales e colinas, e com o céu desimpedido sobre eles. Noé trabalhou a terra e foi o primeiro a plantar uma vinha. Quando o fruto amadureceu, fez vinho e bebeu até perder o sentido. Dentro de sua tenda ficou nu, sem advertir a vergonha em que havia caído. Seu filho Cam o viu e saiu para contar a seus irmãos. Sem e Jafé tomaram uma manta, puseram-na sobre os seus ombros e caminharam para trás para cobri-lo sem olhá-lo. Quando Noé despertou e soube o ocorrido, pronunciou uma maldição contra Canaã, filho de Cam, e abençoou a Sem e a Jafé. Disse que os descendentes de Canaã serviriam a seus irmãos e que a bênção de Deus permaneceria sobre a casa de Sem. Noé viveu 350 anos mais depois do dilúvio. Alcançou a idade de 950 antes de morrer. Com ele terminou uma geração que havia visto o mundo antigo desaparecer sob as águas e renascer de novo. Seus descendentes se dispersaram, povoando as terras e levantando aldeias em todos os cantos. Mas embora o pacto seguisse vigente e o arco no céu recordasse a promessa, o coração humano continuou sendo o mesmo. Havia começado uma nova história, mas a luta entre a justiça e a corrupção persistia. A torre e o caminho, do orgulho humano ao chamado divino. Houve um tempo em que toda a humanidade falava uma só língua. Os homens usavam as mesmas palavras e compartilhavam um mesmo modo de se comunicar.
Enquanto se deslocavam para o Oriente, acharam uma extensa planície na região de Sinar e decidiram estabelecer-se ali. Observando o terreno, concordaram em fabricar tijolos e cozê-los até endurecer, pois naquele lugar não havia pedra para construir. Uniram as peças com betume, convencidos de que aquele novo material lhes permitiria levantar uma cidade duradoura. Disseram uns aos outros que edificariam uma torre tão alta que chegaria ao céu e que o seu nome seria recordado para sempre, evitando assim se dispersarem sobre a face da terra. Os homens trabalhavam unidos, movidos pelo desejo de grandeza. A obra crescia sobre o pó quente, e cada tijolo adicionado representava um passo mais na sua tentativa de alcançar o céu. Mas o seu projeto não nasceu do desejo de servir, e sim do anseio de se tornarem famosos e evitar o destino dos povos que se espalhavam pelo mundo. Deus desceu para observar o que faziam e viu como o seu orgulho os guiava. Embora falassem uma mesma língua, a sua união havia se convertido em instrumento de vaidade. Então decidiu intervir. Disse que, sendo um só povo e tendo um mesmo idioma, nada lhe seria impossível, e que era necessário confundir a sua língua para que não entendessem o que se diziam entre eles. A partir desse momento, o ruído das vozes se converteu em caos. O que antes eram ordens claras se tornou uma mistura de sons incompreensíveis. Alguns pediam água e recebiam areia, outros pediam tijolos e lhes atiravam betume. As discussões cresciam e o trabalho parou. As palavras já não serviam para construir, mas sim para dividir. Deus os dispersou em todas as direções e a grande torre ficou abandonada. Desde então, aquele lugar foi chamado Babel, porque ali se confundiu a língua de todos os homens e desse sítio se estenderam os povos por toda a terra. A construção, que havia começado com ambição, terminou em desordem. O que pretendia ser um monumento de unidade se converteu em símbolo da separação humana. Os homens que haviam querido alcançar o céu foram espalhados longe uns dos outros. Cada grupo tomou o seu próprio rumo, levando consigo um idioma novo e uma memória amarga do que haviam tentado fazer. Assim terminou a época em que todos falavam uma só língua. O relato continua mostrando um mundo cheio de nomes e linhagens. Entre eles aparece o de um homem chamado Terá, que teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã morreu antes que o seu pai, mas o seu filho Ló ficou sob o cuidado da família. Terá tomou a Abrão, a sua nora Sarai e a Ló, e partiram de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. No entanto, ao chegar a Harã, estabeleceram-se ali. Foi nesse lugar onde Deus falou a Abrão e mudou o curso da história humana. Deus lhe disse que deixasse a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, e que fosse para um país que ele lhe mostraria. Prometeu-lhe que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e engrandeceria o seu nome, e que por meio dele seriam abençoadas todas as famílias do mundo. Abrão obedeceu. Tinha 75 anos quando saiu de Harã junto com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. Levavam consigo os seus bens, os seus servos e os animais que haviam adquirido. Avançaram em direção a Canaã seguindo o caminho das caravanas, e quando chegaram, Abrão percorreu a região até o vale de Siquém, onde se erguia um carvalho sagrado. Ali Deus se lhe apareceu e lhe disse que essa terra pertenceria à sua descendência. Abrão construiu um altar nesse lugar como sinal de adoração. Depois, seguiu o seu caminho em direção às colinas entre Betel e Ai. Ali levantou a sua tenda, erigiu outro altar e voltou a invocar o nome de Deus. Depois continuou a sua viagem para o sul, internando-se nas terras áridas do Negev. Não havia passado muito tempo quando uma fome atingiu a região. A seca se estendeu, as colheitas se perderam e Abrão decidiu descer ao Egito, onde o Nilo garantia alimento inclusive nos piores anos. Antes de entrar no Egito, Abrão sentiu temor. Sabia que sua esposa Sarai era formosa e pensou que os egípcios poderiam matá-lo para ficar com ela. Por isso, lhe pediu que dissesse que era sua irmã. Assim pensou, a tratariam bem e ele conservaria a vida. Ao chegar, os egípcios notaram a beleza de Sarai e a elogiaram perante o faraó. Este a tomou para a sua casa e recompensou a Abrão com abundância, ovelhas, vacas, jumentos, escravos e camelos. Abrão guardou silêncio, crendo ter assegurado a sua segurança e a sua fortuna. Mas Deus agiu em favor de Sarai. Grandes males caíram sobre o faraó e a sua gente. Compreendendo a causa, o governante chamou Abrão e o confrontou. Perguntou-lhe por que havia mentido, porque havia dito que Sarai era sua irmã e não sua esposa.
Sem lhe dar oportunidade de responder, ordenou que se fosse do país junto com tudo o que tinha. Assim, Abrão e a sua família saíram do Egito mais ricos do que antes, mas com o peso da sua falta. Havia sido eleito para trazer bênção, mas o seu engano havia provocado desgraça em casa alheia. A viagem continuou para o norte, de regresso à terra que Deus lhe havia prometido. Cada passo que Abrão dava recordava o pacto que lhe havia sido oferecido. Através dele, um novo propósito começava a se formar. O mundo que havia sido dividido em Babel encontrava no seu chamado uma direção distinta, já não a unidade baseada no orgulho, mas sim uma promessa baseada na obediência. O Pacto das Estrelas, a fé que deu origem a um povo. Desde que saíram do Egito, Abrão e Sarai viajaram em direção ao deserto do Neguev, levando consigo todos os seus bens e o seu sobrinho Ló. Abrão havia prosperado, tinha grandes rebanhos, ouro e prata. Avançaram até Betel, ao mesmo lugar onde antes havia levantado um altar e pronunciado o nome de Deus. Mas o terreno já não podia sustentar a ambos. Ló também tinha rebanhos e tendas, e logo surgiram disputas entre os pastores de um e de outro. Abrão, desejando evitar conflitos, propôs-lhe se separar. Ofereceu-lhe escolher o rumo. Se ele fosse para o norte, Abrão iria para o sul. Se escolhesse o leste, Abrão tomaria o oeste. Ló olhou para o vale do Jordão e viu a sua abundância. Era uma planície fértil, como o jardim de Deus, antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Escolheu esse território e estabeleceu-se perto das cidades do vale, enquanto Abrão permaneceu em Canaã. Deus falou a Abrão depois daquela separação. Pediu-lhe que olhasse em todas as direções e lhe prometeu que toda a terra que via seria dele e de sua descendência para sempre. Disse-lhe que os seus filhos seriam tão numerosos como o pó do solo e o convidou a percorrer a extensão do país que lhe estava entregando. Abrão levantou a sua tenda junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali construiu um altar para honrar a Deus. Passado o tempo, uma guerra estourou entre vários reinos. 4 reis do Oriente atacaram 5 reis da região do Vale do Mar Salgado. Entre os derrotados estavam os governantes de Sodoma e Gomorra. Os vencedores saquearam as suas cidades e levaram prisioneiros e riquezas, incluindo Ló, que vivia perto dali. Ao saber disso, Abrão reuniu os seus servos mais aptos e foi em sua busca. Perseguiu-os até o norte, derrotou-os durante a noite e resgatou o seu sobrinho, junto com todos os bens e cativos. Em seu regresso, o rei de Sodoma saiu a recebê-lo no vale de Savé. Também se aproximou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ofereceu-lhe pão e vinho e pronunciou uma bênção. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia recuperado. Quando o rei de Sodoma quis recompensá-lo, Abrão recusou qualquer bem, dizendo que não tomaria nada para que ninguém pudesse dizer que o havia enriquecido. Uma noite, Deus se lhe apareceu em visão. Disse-lhe: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será grande. Mas Abrão respondeu que continuava sem ter filho e que o seu herdeiro era um criado de sua casa, Eliezer de Damasco. Então Deus lhe assegurou que não seria esse homem o seu herdeiro, mas sim um filho nascido de seu próprio corpo. Tirou-o ao ar livre e lhe ordenou olhar o céu. Disse-lhe que contasse as estrelas se pudesse, pois assim seria a sua descendência. Abrão creu na promessa, e essa confiança foi considerada retidão perante Deus. No entanto, perguntou como podia ter certeza de que receberia a terra. Então Deus lhe ordenou trazer uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Abrão os apresentou, partiu os animais pela metade e pôs as peças uma em frente à outra, mas não cortou as aves. As aves de rapina tentaram se aproximar e ele as espantou. Ao cair do sol, um sono profundo o envolveu e o cobriu uma grande escuridão. Naquela visão, Deus lhe anunciou o destino de sua linhagem. Disse-lhe que os seus descendentes viveriam em terra alheia, seriam escravos durante 400 anos e logo sairiam com grandes riquezas. Prometeu-lhe que ele morreria em paz e que após 4 gerações o seu povo voltaria a essa terra, quando chegasse o tempo do julgamento sobre os habitantes atuais. Quando anoiteceu de todo, um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram entre os animais sacrificados. Assim, Deus selou a sua aliança com Abrão,
entregando-lhe a extensão desde o rio do Egito até o Eufrates, o território dos povos que habitavam Canaã. Apesar de tudo, o tempo continuou passando, e Sarai não teve filhos. Um dia, ela lhe falou a Abrão e lhe disse que o Senhor não lhe havia permitido conceber. Ofereceu-lhe a sua serva egípcia, Hagar, para que tivesse um filho por meio dela. Abrão aceitou, e depois de 10 anos em Canaã, tomou Hagar como esposa secundária. Quando Hagar ficou grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai se sentiu humilhada e queixou-se a Abrão, acusando-o de havê-la exposto à afronta. Abrão lhe disse que fizesse com a serva o que considerasse apropriado. Sarai a tratou com dureza até que Hagar fugiu para o deserto. Junto a uma fonte no caminho de Sur, um mensageiro de Deus se lhe apareceu. Perguntou-lhe de onde vinha e para onde ia. Hagar respondeu que fugia de sua senhora. O mensageiro lhe ordenou regressar e se submeter, prometendo-lhe que a sua descendência seria inumerável. Anunciou-lhe que teria um filho chamado Ismael, porque Deus havia escutado a sua aflição. Disse-lhe que seria indomável como um jumento selvagem, viveria enfrentado com todos e permaneceria entre os seus parentes. Hagar reconheceu ter visto ao Deus que havia e chamou ao poço, o poço do vivente que me vê. Regressou e deu à luz um filho, ao que Abrão pôs o nome de Ismael. Os anos passaram. Abrão tinha 99 quando Deus voltou a aparecer-lhe. Disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança contigo e te multiplicarei. Abrão caiu o rosto em terra, e Deus continuou: Já não te chamarás Abrão, mas sim Abraão, porque te farei pai de muitas nações. Eu te farei fecundo, e de ti sairão reis. Manterei a minha aliança contigo e com a tua descendência como uma aliança perpétua. Serei o teu Deus e o dos teus descendentes. Dar-te-ei a terra de Canaã, onde agora és estrangeiro. Deus acrescentou que o sinal visível do pacto seria a circuncisão. Todo varão devia ser marcado, nascido em casa ou comprado com dinheiro. Aos 8 dias deviam cumprir o rito, e quem não o fizesse ficaria fora da aliança. Logo falou de Sarai: Já não a chamarás assim, mas sim Sara. Eu a abençoarei e te darei um filho por meio dela. Dela sairão povos e reis. Abraão se inclinou, mas riu em seu interior. Pensou que aos seus 100 anos, e com Sara de 90, aquilo era impossível. Disse a Deus que desejava que o favor recaísse sobre Ismael. Mas Deus insistiu: Sara te dará um filho e o chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança eterna. Também abençoarei a Ismael. Falo-ei fecundo e será pai de 12 príncipes. Dele nascerá uma grande nação. Mas a minha aliança será com Isaque, que nascerá no próximo ano. Ao terminar de falar, Deus se apartou. Nesse mesmo dia, Abraão cumpriu a ordem. Circuncidou o seu filho Ismael, a todos os varões de sua casa e também a si mesmo. Tinha 99 anos, e Ismael 13. Com esse ato, a promessa ficou selada em sua carne. O silêncio da noite acompanhou a sua obediência. Não havia provas visíveis, só a palavra recebida. Mas o nome novo e a marca do pacto recordavam que o Deus que o havia tirado de Ur continuava guiando o seu caminho. No deserto, sob o céu cheio de estrelas, Abraão compreendeu que a espera, a dúvida e a fé eram parte do mesmo chamado. A promessa não dependia do tempo, mas sim da fidelidade daquele que a havia feito. Entre o fogo e o riso, o julgamento de Sodoma e o filho da promessa, o calor do meio-dia caía sobre as colinas de Manre. Abraão descansava à entrada de sua tenda quando levantou a vista e viu 3 homens de pé à sua frente. Sem pensar, levantou-se de imediato e correu a recebê-los. Inclinou-se até o solo e lhes pediu que não seguissem o seu caminho sem se deterem um momento. Ofereceu-lhes água para lavar os seus pés e sombra debaixo da árvore, além de algo de comida para se recomporem antes de continuarem a sua viagem. Os visitantes aceitaram o seu oferecimento e Abraão foi depressa para a tenda. Pediu a Sara que amassasse 3 medidas de farinha e preparasse pães. Depois escolheu um bezerro tenro do rebanho, entregou-o a um servo e ordenou que o cozinhasse rápido. Quando a comida esteve pronta, levou carne, leite e coalhada e o serviu debaixo da árvore, permanecendo junto a eles enquanto comiam. Um dos homens perguntou por sua esposa e Abraão respondeu que estava dentro da tenda. Então aquele visitante anunciou que voltaria ao ano seguinte e que Sara teria um filho. Ela, que escutava por trás do tecido da tenda, sorriu incrédula,
Ambos eram velhos demais. Fazia tempo que ela havia deixado de ser fértil. Disse em voz baixa que em sua idade era impossível pensar em uma gravidez e que o seu marido também estava idoso. Mas o Senhor perguntou a Abraão por que a sua esposa havia rido e se acaso havia algo impossível para ele. Repetiu que regressaria ao ano seguinte e que para então Sara teria um filho. Assustada, ela negou ter rido, mas a resposta foi direta. Sim, tu riste. Naquele instante, a promessa voltou a ficar selada, embora ainda parecesse absurda. Depois, os homens se levantaram e olharam em direção ao vale onde se estendiam as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão os acompanhou por um trecho e então o Senhor decidiu falar-lhe. Disse que não ocultaria os seus planos, pois Abraão chegaria a ser uma grande nação e devia ensinar a sua família a seguir a justiça e o bem. Comentou que o clamor contra Sodoma era enorme e que desceria para comprovar se a maldade era tão grave como se dizia. Os homens seguiram o seu caminho, enquanto Abraão permanecia perante o Senhor. O ancião aproximou-se com respeito e falou: se houvesse justos na cidade, os destruiria junto com os culpados. Perguntou se 50 inocentes bastariam para salvá-la. O Senhor respondeu que, se os encontrasse, perdoaria a todos por eles. Abraão seguiu insistindo com humildade. Propôs 45, depois 40, 30, 20 e finalmente 10. Em cada número, obteve a mesma resposta. Se esses justos estivessem ali, a cidade não seria destruída. Quando terminou o diálogo, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para a sua tenda. Essa noite, 2 mensageiros chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade e os viu se aproximarem. Convidou-os à sua casa para passarem a noite, mas eles disseram que dormiriam na rua. Ele insistiu tanto que aceitaram. Preparou-lhes uma comida com pão sem fermento e jantaram tranquilos. No entanto, antes que se deitassem, os habitantes de Sodoma, jovens e velhos, rodearam a casa. Gritavam pedindo que Ló entregasse os forasteiros. Ló saiu e tentou detê-los, rogando que não cometessem essa maldade. Ofereceu-lhes as suas 2 filhas, mas lhe responderam com fúria. Acusaram-no de se julgar juiz e ameaçaram fazer-lhe mal. Então, os visitantes o tomaram pela mão, meteram-no dentro e fecharam a porta. Tocaram os agressores com cegueira, de modo que não puderam encontrar a entrada. Os mensageiros disseram a Ló que reunisse a sua família, porque a cidade seria destruída. Ele foi advertir os seus genros, mas eles pensaram que estava brincando. Ao amanhecer, os mensageiros o apressaram. Ordenaram-lhe sair com a sua esposa e as suas filhas antes que caísse o castigo. Ao duvidar, tomaram-no pela mão junto com a sua família e os tiraram para fora, pois Deus teve compaixão deles. Já fora da cidade, disseram-lhe que fugisse para as montanhas e não olhasse para trás. Ló temeu não chegar tão longe e pediu refúgio em uma pequena cidade próxima. Concedeu-se-lhe, e o lugar foi chamado Zoar. Quando o sol apareceu sobre o vale, Ló entrou naquela cidade, e do céu caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Todo o vale ficou arrasado, as casas, as plantações e os habitantes desapareceram sob as chamas. Enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu a ordem e olhou para trás. Nesse instante ficou convertida em uma coluna de sal. Ao amanhecer, Abraão subiu ao sítio onde havia falado com o Senhor. Olhou em direção à planície e viu uma densa nuvem de fumo que se elevava como a de um forno. Compreendeu que as cidades haviam sido destruídas, mas também que Deus havia lembrado a sua intercessão e havia salvado Ló da ruína total. A história mostrava 2 rostos do mesmo Deus: justiça e compaixão. A corrupção de Sodoma havia alcançado o seu limite, mas a misericórdia concedeu salvação a um dos seus. Os risos incrédulos de Sara e as súplicas de Abraão se misturavam com o fumo que cobria a terra. Apesar do julgamento, a promessa seguia de pé. O mesmo poder que fez cair fogo do céu era o que, no silêncio de uma tenda, estava preparando o nascimento do filho que viria. No ciclo seguinte do ano, quando o calor voltou a apertar sobre Manre, Sara lembraria aquelas palavras: há algo impossível para o Senhor. O seu riso de dúvida se transformaria no riso de uma mãe. O próprio nome do menino seria testemunho daquele momento, porque Isaque significava "ele ri". A destruição de Sodoma havia fechado uma época, mas o nascimento de Isaque abriria outra. Em meio ao julgamento, a vida renascia. Assim se uniam a severidade e a esperança na história de um povo que apenas começava a nascer. O filho e a herança, da prova ao engano.
O tempo havia passado, e a promessa de Deus finalmente se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, tal como havia sido anunciado. Chamaram-no Isaque, que significa riso, porque Sara disse que Deus lhe havia dado motivo para rir e que todos os que ouvissem se alegrariam com ela. Quando o menino completou 8 dias, Abraão o circuncidou, cumprindo o pacto que Deus havia estabelecido. Tinha 100 anos quando seu filho nasceu. O menino cresceu, foi desmamado, e Abraão celebrou uma grande festa naquele dia. Mas durante a festa, Sara viu o filho de Agar, a egípcia, brincando com Isaque. O seu semblante transformou-se em raiva. Exigiu de Abraão que expulsasse a escrava e o seu filho, para que o filho daquela mulher não herdasse junto com o seu. Abraão se sentiu perturbado. Apesar da tensão, Deus lhe falou e lhe disse que escutasse Sara, porque a sua descendência seria contada através de Isaque. Também lhe prometeu que do filho de Agar nasceria uma nação, pois também era seu descendente. Ao amanhecer, Abraão deu a Agar pão e um odre de água e a enviou com o menino. Ela vagueou pelo deserto de Berseba até que a água se esgotou. Desesperada, colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou, sem poder olhar o seu sofrimento. Mas Deus ouviu o choro do menino e enviou um mensageiro que lhe disse que não temesse, que levantaria o pequeno porque dele surgiria um grande povo. Então Deus lhe mostrou um poço, encheu o odre e deu de beber a seu filho. O menino cresceu no deserto, tornou-se arqueiro e habitou na região de Parã, enquanto a sua mãe lhe conseguiu uma esposa egípcia. Passados os anos, Abraão vivia em paz quando Deus decidiu prová-lo. Chamou-o pelo seu nome, e ele respondeu: "Aqui estou." A voz divina lhe ordenou tomar o seu filho, o seu único e amado Isaque, e levá-lo à região de Moriá para oferecê-lo ali como sacrifício. Abraão não disse palavra. No dia seguinte, madrugou, preparou o seu jumento, partiu lenha e empreendeu a viagem com Isaque e 2 servos. Depois de 3 dias, viu ao longe o lugar assinalado. Deixou os servos com o animal e subiu com seu filho, levando o fogo e a faca, enquanto Isaque carregava a lenha. Durante a subida, o jovem quebrou o silêncio. "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Abraão respondeu: "Deus proverá o cordeiro, meu filho." E seguiram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar indicado, Abraão construiu um altar, acomodou a lenha e atou Isaque sobre ela. Estendeu a mão e tomou a faca para sacrificá-lo, mas uma voz o deteve desde o céu. "Abraão, Abraão!" gritou o mensageiro. "Não toques no menino. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho." Abraão levantou a vista e viu um carneiro preso pelos chifres num matagal. Tomou-o e o ofereceu em lugar de seu filho. Chamou a esse sítio "O Senhor provê", e disse-se que no monte do Senhor sempre haverá provisão. A voz voltou a falar desde o céu. Pela sua obediência, seria abençoado, a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas e a areia, e todas as nações do mundo seriam abençoadas através dela. Abraão regressou com os seus servos e se estabeleceu em Berseba. Pouco tempo depois, soube-se que na casa de seu irmão Naor havia nascido uma menina chamada Rebeca. Isaque cresceria, e a sua história se uniria à dela. Mas antes, Abraão envelheceu e pensou no futuro de seu filho. Chamou o seu servo mais fiel e o fez jurar que não buscaria esposa para Isaque entre os cananeus, mas sim em sua terra natal. O servo partiu com 10 camelos e presentes, chegou a uma cidade da Mesopotâmia e parou junto a um poço ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água. Orou em silêncio, pedindo um sinal, que a jovem destinada oferecesse água a ele e aos seus camelos. Mal terminou de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, neta de Naor. Era formosa e levava um cântaro sobre o ombro. O servo lhe pediu água, e ela respondeu que também daria de beber aos seus animais até o saciar. Ele compreendeu que a oração havia sido escutada, deu-lhe joias de ouro e lhe perguntou quem era. Ao saber a sua linhagem, inclinou-se em gratidão. Rebeca correu para a sua casa, e o seu irmão Labão saiu para receber o visitante. O servo relatou tudo o sucedido e explicou que o seu amo o havia enviado para encontrar esposa para Isaque. A família reconheceu que o assunto provinha de Deus e aceitou. No dia seguinte, Rebeca partiu com ele rumo a Canaã. Isaque a viu chegar ao cair da tarde enquanto meditava no campo. Quando a jovem o viu, cobriu-se com o véu, e o servo lhe contou tudo o ocorrido. Isaque a levou à tenda que havia sido de sua mãe,
e ela se converteu em sua esposa. Em sua união, Isaque encontrou consolo após a morte de Sara. Passaram os anos, e Rebeca concebeu depois de muito tempo de espera. Durante a sua gravidez, os filhos se agitavam em seu ventre, e ela consultou a Deus. Foi-lhe dito que 2 nações estavam em seu interior, que o maior serviria ao menor. Quando chegou o dia, deu à luz 2 filhos. O primeiro era ruivo e coberto de pelo, ao que chamaram Esaú. O segundo nasceu tomando com a mão o calcanhar de seu irmão, e o chamaram Jacó. Isaque preferia Esaú, caçador hábil, enquanto que Rebeca amava mais Jacó, tranquilo e atento. Um dia, Esaú regressou cansado do campo e encontrou o seu irmão cozinhando um guisado. Pediu-lhe de comer, e Jacó lhe respondeu que lhe daria se lhe vendesse o seu direito de primogênito. Esaú aceitou e jurou. Assim, desprezou a sua herança por um prato de lentilhas. O tempo debilitou Isaque, e a sua vista se apagou. Chamou Esaú e lhe pediu que fosse caçar e preparasse um guisado para abençoá-lo antes de morrer. Rebeca escutou e armou um plano para que Jacó recebesse a bênção. Preparou um prato, vestiu seu filho menor com as roupas de seu irmão e cobriu os seus braços com pele de cabrito para imitar o pelo. Jacó aproximou-se e disse: "Pai, aqui estou." Isaque duvidou pela voz, mas ao tocá-lo sentiu o pelo áspero e percebeu o cheiro de Esaú nas roupas. Comeu, o abençoou e pronunciou: "Que Deus te conceda o orvalho do céu e a riqueza da terra, que os povos te sirvam e os teus irmãos se inclinem ante ti." Jacó saiu justo quando Esaú regressava com a sua caça. Ao descobrir o engano, Isaque tremeu e disse que a bênção já estava dada. Esaú gritou com amargura, rogando por outra, mas só recebeu a promessa de viver longe da fertilidade da terra e que algum dia quebraria o jugo de seu irmão. O ódio encheu o seu coração. Jurou matar Jacó depois da morte de seu pai. Rebeca, temendo por seu filho, aconselhou-o a fugir para a casa de seu irmão Labão, em Harã. Isaque o chamou e, antes de partir, o abençoou outra vez, confirmando a promessa dada a Abraão, que a sua descendência seria frutífera e que herdaria a terra prometida. Assim, Jacó se converteu no portador da promessa, enquanto Esaú ficou para trás, consumido pelo rancor. A história de Abraão havia sido a do chamado e a fé. A de Isaque foi a da prova e a obediência, e a de Jacó começava marcada pela astúcia e o destino. A promessa seguia viva, sustentada por homens imperfeitos, mas preservada por um propósito maior. Entre o riso do menino salvo, o sacrifício interrompido, o amor encontrado junto ao poço e a bênção roubada, a linha do povo escolhido seguia avançando, guiada por uma fidelidade que não dependia da perfeição humana, mas sim da palavra que nunca se quebrava. O nome novo: a viagem e a luta do escolhido. Depois dos enganos que marcaram a sua juventude, Jacó viu-se obrigado a fugir. Rebeca, temendo por sua vida após a fúria de Esaú, persuadiu-o a partir para Harã, a terra de seu tio Labão. Isaque, ao despedi-lo, deu-lhe uma última bênção, proibiu-o de se unir a mulheres cananeias e lhe encomendou buscar esposa entre os seus parentes. Lembrou-lhe a promessa feita a Abraão, que a sua descendência seria numerosa e que a terra de Canaã pertenceria à sua linhagem. Com esse mandato e a bênção de seu pai, Jacó empreendeu a viagem que mudaria o seu destino. Enquanto avançava pelo deserto, o sol se ocultou e decidiu descansar. Usou uma pedra como travesseiro e dormiu em meio ao silêncio. Em sonhos, viu uma escada apoiada na terra cujo extremo alcançava o céu, e por ela subiam e desciam mensageiros de Deus. No alto, o Senhor lhe falou: "Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Esta terra será tua e de teus descendentes. Serão incontáveis como o pó, e por meio deles serão abençoadas todas as famílias da terra. Estarei contigo, te guardarei por onde quer que vás e te trarei de regresso." Ao despertar, Jacó sentiu temor. Olhou ao seu redor e disse: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia." Tomou a pedra onde havia descansado a cabeça, erigiu-a como monumento e derramou azeite sobre ela. Chamou a esse sítio Betel e prometeu que, se Deus o acompanhasse, seria o seu Deus, e lhe ofereceria 1/10 de tudo o que recebesse. Jacó continuou em direção ao oriente. Ao chegar a um campo, viu um poço coberto por uma grande pedra. 3 rebanhos esperavam que se reunissem os pastores para movê-la. Entre eles chegou uma jovem com um rebanho próprio. Era Raquel, filha de Labão. Jacó se aproximou, afastou a pedra ele só e deu de beber às ovelhas de seu tio.
Depois a beijou e chorou, contando-lhe quem era. Raquel correu a avisar o seu pai, e Labão saiu a receber o sobrinho com abraços e hospitalidade. Jacó permaneceu ali 1 mês, ajudando nos rebanhos. Quando Labão lhe propôs acordar um salário, Jacó respondeu sem duvidar. Trabalharia 7 anos por Raquel. Labão aceitou, e os anos passaram como dias para Jacó, porque a amava. Mas ao chegar o momento do casamento, Labão o enganou. Durante a noite da boda, entregou-lhe a sua filha maior, Lia. Ao amanhecer, Jacó descobriu a armadilha e reclamou. Labão explicou que em sua terra não se casava a menor antes que a maior. Ofereceu-lhe também a Raquel em troca de outros 7 anos de serviço. Jacó aceitou e amou a Raquel mais que a Lia, embora cumprisse com ambas. A passagem dos anos trouxe rivalidades no lar. Lia, que se sentia menos amada, concebeu primeiro e deu a Jacó 4 filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, estéril, entregou a sua serva Bila para que tivesse filhos em seu nome, e nasceram Dan e Naftali. Lia respondeu com a sua serva Zilpa, que deu à luz Gade e Aser. Mais tarde, Lia voltou a conceber e teve Issacar e Zebulon, e depois uma filha, Diná. Finalmente, Deus escutou a súplica de Raquel, e nasceu José, o seu filho tão esperado. Com o nascimento de José, Jacó quis regressar à sua terra. Labão, que havia prosperado graças a ele, tentou retê-lo oferecendo-lhe salário. Jacó pediu permissão para formar o seu próprio rebanho e propôs ficar com os animais de pelagem manchada ou escura. Labão aceitou, mas mudou as condições uma e outra vez. Jacó, astuto, utilizou métodos que fizeram com que os seus animais se multiplicassem, enquanto os de Labão diminuíam. Com o tempo, a sua riqueza cresceu tanto que os filhos de Labão começaram a olhá-lo com inveja. O ambiente se tornou tenso, e o Senhor lhe disse que regressasse a Canaã. Jacó reuniu Raquel e Lia e lhes explicou que o seu sogro o havia enganado muitas vezes, mas que Deus o havia protegido. Ambas as mulheres, cansadas do tratamento de seu pai, o apoiaram em sua decisão. Assim, Jacó fugiu em segredo com a sua família, os seus servos e o seu gado. Quando Labão soube, perseguiu-o durante 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Mas Deus o advertiu em sonhos para que não fizesse mal a Jacó. Ao encontrá-lo, acusou-o de ter escapado sem aviso e de ter roubado os seus ídolos domésticos. Jacó protestou sem saber que Raquel os havia escondido na sela do camelo. Ela se sentou sobre eles e, fingindo estar doente, evitou ser descoberta. Depois de uma tensa discussão, Labão propôs fazer um pacto de paz. Levantaram um monte de pedras como testemunho de que nenhum cruzaria esse limite com intenção de fazer mal ao outro. Despediram-se em paz e Jacó seguiu o seu caminho. Ao se aproximar da terra de Canaã, Jacó temeu voltar a encontrar-se com Esaú. Enviou mensageiros para anunciar o seu regresso e oferecer-lhe presentes, mas os homens voltaram dizendo que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Aterrorizado, Jacó dividiu o seu acampamento em 2, pensando que se um fosse atacado, o outro poderia fugir. Orou ao Senhor recordando as promessas feitas e pedindo proteção. Depois selecionou rebanhos, servos e animais como presentes para o seu irmão, esperando acalmar a sua ira. Essa noite, Jacó cruzou o rio Jaboque com a sua família e tudo o que tinha. Depois ficou sozinho. Em meio à escuridão, um homem apareceu e lutou com ele até o amanhecer. Nenhum cedia, até que o estranho tocou o quadril de Jacó e o deslocou. Mesmo assim, Jacó se agarrou e disse: "Não te soltarei até que me abençoes." O homem perguntou o seu nome. Jacó, respondeu. Então lhe disse: "Já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Ao amanhecer, Jacó viu que o homem havia desaparecido e compreendeu que havia estado perante algo divino. Chamou aquele lugar Peniel, porque disse: "Vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada." Cocheando, seguiu o seu caminho. No dia seguinte, avistou Esaú. Adiantou-se, inclinando-se 7 vezes antes de se aproximar. Mas o seu irmão correu em sua direção, abraçou-o e chorou. Jacó apresentou as suas esposas e os seus filhos e ofereceu os presentes que havia preparado. Esaú tentou recusá-los, mas Jacó insistiu até que aceitou. Então se separaram em paz. Esaú voltou à sua terra e Jacó continuou para Sucote e depois a Siquém, onde comprou um terreno e levantou um altar ao Deus que o havia acompanhado desde a sua partida. No entanto, a tranquilidade rompeu-se logo.
Diná, a filha de Lia, foi violentada por Siquém, filho do governante local. O jovem enamorado pediu para casar com ela e ofereceu qualquer dote. Jacó guardou silêncio até que chegaram os seus filhos. Eles fingiram aceitar a proposta, impondo como condição que todos os homens do povo se circuncidassem. Siquém e o seu pai concordaram, e 3 dias depois, quando os homens ainda sofriam a dor da operação, Simeão e Levi entraram no povo e os mataram a todos. Tomaram Diná e saquearam a cidade. Quando Jacó soube, repreendeu-os por tê-lo posto em perigo diante das tribos vizinhas. Mas eles responderam: havia de se tratar a nossa irmã como a uma prostituta. Jacó compreendeu que a sua história seguia marcada pela luta, primeiro com o seu irmão, depois com o seu tio, e agora com os seus próprios filhos. Mesmo assim, Deus havia estado com ele em cada passo. O que havia fugido como um enganador, regressava como um homem mudado. Havia enfrentado a dureza dos homens e o peso do destino, e em seu encontro com o divino, recebeu um novo nome que marcaria o rumo do seu povo. Assim, Jacó, o astuto, converteu-se em Israel, o que luta com Deus, herdeiro da promessa que havia começado com Abraão. Do poço ao trono, os sonhos que salvaram um povo. Jacó estabeleceu-se em Canaã junto à sua família. Entre todos os seus filhos, José era o mais amado. Era jovem, tinha 17 anos e costumava acompanhar os filhos de Bila e Zilpa, as servas de seu pai. Cada vez que regressava do campo, contava a Jacó os erros de seus irmãos, o que provocava ressentimento. Como era filho da sua velhice, Jacó o distinguiu com uma túnica longa e elegante. Esse gesto acendeu a inveja dos demais, que não podiam falar-lhe com paz. José teve um sonho e o contou com entusiasmo. Disse que atavam feixes no campo e que o seu feixe se levantava direito, enquanto os deles se inclinavam diante do seu. Aquilo só aumentou o seu ódio. Depois sonhou de novo. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Até o seu pai o repreendeu, mas guardou o assunto no coração. Um dia, Jacó o enviou a buscar os seus irmãos, que estavam com o rebanho em Siquém. José os achou mais ao norte, em Dotã. Quando o viram vir, tramaram a sua morte. Aí vem o sonhador, disseram. Matemo-lo e diremos que uma fera o devorou. Ruben, o maior, tratou de evitar o crime. Propôs jogá-lo em uma cisterna seca sem matá-lo, com a intenção de salvá-lo mais tarde. Quando José chegou, despojaram-no da sua túnica e o atiraram ao poço. Enquanto comiam, viram passar uma caravana de ismaelitas rumo ao Egito. Judá sugeriu vendê-lo como escravo em vez de matá-lo. Tiraram-no do poço e o entregaram por 20 moedas de prata. Ao voltar Ruben, José já não estava. Desesperado, rasgou as suas vestimentas. Os demais mancharam a sua túnica com sangue de cabra e a levaram ao seu pai. Jacó a reconheceu e creu que seu filho havia morrido. Chorou durante muitos dias e recusou consolo. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e chefe da guarda. O tempo passou e José prosperou na casa de Potifar. O seu dono notou que tudo o que fazia saía bem e lhe confiou a administração da sua fazenda. Deus o abençoava em tudo. Mas a esposa de Potifar, atraída pela sua aparência, começou a assediá-lo. Dia após dia insistia, até que um dia o tomou do manto e lhe pediu que se deitasse com ela. José escapou, deixando o manto em suas mãos. Ela, furiosa, o acusou de ter tentado forçá-la. Potifar creu na sua versão e o enviou à prisão. No entanto, Deus não o abandonou. O chefe da prisão o pôs no comando dos prisioneiros e lhe deu plena confiança. Ali, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O primeiro recuperaria o seu posto, o segundo morreria. Tudo ocorreu tal como disse, mas o copeiro, uma vez livre, esqueceu de mencioná-lo ao faraó. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos inquietantes. 7 vacas gordas eram devoradas por 7 magras, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 vazias. Nenhum de seus sábios pôde explicá-los. Então o copeiro lembrou-se de José e o recomendou. Tiraram-no do calabouço, raparam-no e o levaram perante o rei. José esclareceu que não ele, mas sim Deus, daria a interpretação. Explicou que os 2 sonhos anunciavam o mesmo, 7 anos de fartura seguidos por 7 de fome. Aconselhou nomear um homem prudente que armazenasse alimentos durante os anos bons. O faraó reconheceu a sua sabedoria e o nomeou governador de todo o Egito. Deu-lhe um novo nome, Zafenate-Paneia, e esposa egípcia. Quando chegou a fartura, José reuniu grandes reservas de grão.
Depois, quando a fome assolou, o Egito teve o que oferecer ao mundo. Em Canaã, a família de Jacó padeceu a fome. Ao saber que havia alimento no Egito, enviou 10 de seus filhos para comprar grão, ficando com Benjamim. Ao chegarem, os irmãos prostraram-se diante do governador, sem o reconhecer. José sim os reconheceu e recordou os seus sonhos. Acusou-os de espiões e os reteve por 3 dias. Depois liberou a todos, menos a Simeão, exigindo que trouxessem Benjamim para provar a sua inocência. Antes de os deixar partir, ordenou que o dinheiro do pagamento fosse colocado em seus sacos. Quando descobriram o dinheiro no caminho, encheram-se de medo. De regresso, contaram a Jacó o sucedido. Ele se recusou a deixar o seu filho menor partir, até que a fome voltou a pressionar e Judá lhe prometeu responder por ele. Na segunda vez, os irmãos viajaram com Benjamim e com presentes. José os recebeu com hospitalidade e, ao ver o seu irmão menor, comoveu-se até às lágrimas. Ofereceu-lhes um banquete e lhes deu rações, dando a Benjamim 5 vezes mais. Logo, armou uma última prova. Mandou esconder a sua taça de prata no saco de Benjamim e, quando partiram, enviou os seus homens para detê-los, acusando-os de roubo. Revistaram-nos e acharam a taça onde ele havia ordenado. Todos foram levados de novo perante José. Judá adiantou-se, suplicando clemência e oferecendo-se para ficar como escravo em lugar do rapaz. O seu discurso, cheio de sinceridade, quebrou José. Ordenou que todos saíssem e rompeu em pranto. Disse: "Eu sou José. Vive ainda o meu pai?" Eles ficaram sem palavras. Então acrescentou: "Não se lamentem por me terem vendido. Deus me enviou antes de vocês para salvar vidas." Pediu-lhes que trouxessem Jacó e se estabelecessem no Egito sob o seu cuidado. Abraçou Benjamim e choraram juntos. Também abraçou os seus demais irmãos, selando a reconciliação. Quando Jacó soube que o seu filho vivia, mal pôde acreditar. Partiu com toda a sua família em direção ao Egito. José o recebeu em Gósen e se lançou sobre o seu pescoço, chorando por um longo tempo. Ao seu pai foi permitido viver os seus últimos anos em paz. Antes de morrer, Jacó pediu para ser sepultado em Canaã, junto a Abraão e Isaque. Após a sua morte, José mandou embalsamá-lo segundo os costumes egípcios e o levou com uma grande comitiva à caverna de Macpela. Cumprido o juramento, regressou ao Egito. Os irmãos temeram que agora buscasse vingança, mas José os tranquilizou. "Não tenham medo. Vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o converteu em bem para salvar a muitos." Assim assegurou o seu perdão e viveu para ver os filhos de seus filhos. Passaram os anos e José envelheceu. Antes de morrer, recordou a promessa dada a Abraão e afirmou que Deus os faria voltar à terra de seus pais. Fez os seus jurarem que, quando isso ocorresse, levariam os seus ossos do Egito. Morreu com 110 anos, após uma vida que começou em uma cisterna e terminou em palácio. O jovem que sonhou com grandeza havia visto as suas visões se cumprirem, não por ambição, mas sim pelo propósito que movia toda a história: preservar a vida do seu povo.